E aí, gurizada, beleza? Aqui é o Christian do Respirando Grêmio e hoje ficou na minha conta, na minha responsa, fazer o pré-jogo. Grêmio e Botafogo amanhã às 4 da tarde no estádio Newton Santos, ou Engenhão, como chamam muitos. Jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Olha só, gurizada, bagunça o cabelo, já tá ficando careca, velho, né? Essas coisas aí da idade. Como a escalação do Grêmio ainda é uma incógnita, cada um fala uma coisa, né? Eu já vi no Fox Sports uma escalação, no Globo.com outra, na Rádio Gaúcha outra. Eu vou começar pelo nosso adversário, o Botafogo. Até aqui o Botafogo somou 2 pontos no Campeonato Brasileiro, 2 empates em 1-1. Na estreia contra o Palmeiras, no estádio Newton Santos, e na Ilha do Retiro contra o Sport. A escalação do Botafogo deve ser quase a mesma que empatou com o Sport Recife. A alteração é no gol, né? Que o Gatito se machucou e vai jogar o Jefferson. Então o time titular deve ter Jefferson, Marcinho, Igor Rabelo, Carly e Gilson. Os 3 volantes, Lindoso, Matheus Fernandes e Gustavo Bochecha. O meia, que vai ser o chileno Valência. E no ataque, o Pimpão e o Brenner. Possivelmente essa é a escalação do Botafogo. Vou tentar analisar aqui jogador a jogador. O Marcinho é um lateral da base do Botafogo. A gente conhece pouco. Ele se destacou no Campeonato Carioca, tanto que teve recentemente o contrato dele renovado, né? O Jefferson eu nem vou falar porque todo mundo já o conhece, né? Chegou à seleção brasileira, goleiro super experiente que provavelmente está jogando a sua temporada de despedida. Na defesa, o Rabelo e o Carly. Que são aqueles zagueiros que a gente pode dizer que são perigo nas duas áreas, né? Eles são jogadores lentos, porém fazem muitos gols. Tanto que na decisão do Campeonato Carioca o Carly marcou contra o Vasco, depois o jogo foi para os pênaltis e o Botafogo acabou sendo campeão. E na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o Igor Rabelo fez o gol do Botafogo no empate com o Palmeiras. No lateral esquerdo, o Gilson, nosso conhecido, jogou aqui com o próprio Renato, que o trouxe para o Grêmio. O Gilson é um jogador que sempre se destacou pela velocidade e pela força ofensiva. Na defesa, deixava a desejar. O Alberto, treinador do Botafogo, veio com essa novidade, tentando fechar um pouco mais o time, que tem muito espaçamento ali entre defesa, meio campo e ataque. Então ele está utilizando 3 volantes, até porque não está contando com o Luiz Fernando e com o Renatinho, que estão lesionados. O João Paulo também, né, que se machucou até uma fratura grave naquele lance com o Rildo, vai ficar um tempo fora. Então o Lindoso e o Matheus Fernandes, o Lindoso é um jogador um pouco mais dinâmico, mais forte, o Matheus é um jogador um pouco mais técnico, na minha opinião, e o Gustavo eu não conheço, é um guri que ganhou tudo na base do Botafogo, tem 21 anos e está começando a aparecer agora no time do Botafogo. Na meia o Valência, que para mim é o elo fraco da corrente, é o pior jogador do time. Tem a única virtude, a bola parada. Né? Como o Botafogo faz muito gol de bola parada, sendo paradoxal, o Valência ganha importância no time da Estrela Solitária. Na frente, para mim, o maior perigo do time do Botafogo, do Alberto, que é o Pimpão. O Pimpão tem muita facilidade para cair para os dois lados do campo. E como tanto os laterais do Grêmio devem ser Madison e Marcelo Oliveira, o Marcelo Oliveira extremamente desembocado, aí eu acho que está o grande perigo para a gente. E na frente o Brenner, que se não é um artilheiro, faz os gols dele de vez em quando. Então, resumindo a ópera, quais são para mim as grandes qualidades e os grandes defeitos desse Botafogo do Alberto? A qualidade é a bola parada, né? Com o Igor, com o Carly, com o Brenner, o time faz bastante gol de bola aérea, de cabeça, ou em jogada de bola aérea que acaba sobrando pro pé de alguém, como foi o caso do gol do Igor Rabelo no último jogo, no jogo contra o Palmeiras, e do Carly na decisão contra o Vasco. O ponto fraco que eu vi desse Botafogo, eu vi quase todo o jogo com o Palmeiras e vi os últimos 20 minutos do jogo com o Sport. É um time muito espaçado em campo. O jogo com o Palmeiras parecia uma luta de boxe, era lá e cá o tempo inteiro, lá e cá, lá e cá, lá e cá. Tanto que o Gatito, que não joga amanhã contra o Grêmio, é o goleiro com mais defesas no Campeonato Brasileiro até agora. Isso mostra como o time do Botafogo é vulnerável. E é aí que a gente poderia explorar se a gente tivesse claro com o nosso time titular. Bem, agora eu vou pro Grêmio. A escalação do Grêmio é uma incógnita, como eu falei antes. A gente não sabe que time vai a campo. Eu vou partir do pressuposto que o Renato vai botar o time reserva, tá? No gol, Paulo Vitor, provavelmente, que aliás,
Só fazendo um entre parênteses aqui pro time reserva do Grêmio. No ano passado, o time suplente do Grêmio jogou 9 jogos, tá? No Campeonato Brasileiro. Ganhou 1-0 da Ponte Preta, gol do Ramiro de cabeça. Empatou 3 contra o Avaí em 2-2, contra o Atlético Goianiense 1-1 e contra o Atlético Paranaense em 0-0. Então, 4 jogos, uma vitória e 3 empates. E 5 derrotas. Ou seja, aproveitamento inferior a 20%. Só nesses pontos que a gente deixou de conquistar com o time reserva foram 21. Que, vocês sabem melhor do que eu, fez muita diferença no final do Campeonato Brasileiro, na nossa diferença para o Corinthians. Beleza. Posto isso, vamos ao jogo com o Botafogo do ano passado. A gente também jogou com o time reserva lá. Acabamos perdendo por 1-0. O jogo que o Paulo Vitor foi muito bem, por sinal. Mas a gente teve a chance do empate. E o Marcelo Oliveira acabou desperdiçando um pênalti que o Gatito pegou. Esse ano, o time do Grêmio reserva me parece mais encorpado. A gente pode, sei lá, chutar uma escalação. Paulo Vitor, Madison, Paulo Miranda, Bressan e Marcelo Oliveira. Michel, Jailson. Pelo lado direito do campo, o Alisson, centralizado o Cícero. E pelo lado esquerdo do campo, o Maicon Suel. E na frente o André, que é titular, mas em virtude de não poder jogar Libertadores, deve jogar amanhã. Eu já vi no Fox Sport que poderia jogar o Everton, o Ramiro, o Léo Moura, mas eu vou começar com a escalação como se fosse o time reserva do Grêmio. O Paulo Vitor teve um bom ano passado, nos jogos que a gente precisou dele. Esse ano ficou na conta dele aquele gol contra o Veranópolis, né? Que ele acabou falhando, acho que até por excesso de confiança. Eu considero o Paulo Vitor um bom goleiro e um bom reserva para o Marcelo Groi. Na direita o Madison, que no meu time é titular. Tá? No time do Renato ele prefere o Léo Moura, até porque o Madison ainda não explodiu no Grêmio. Isso é verdade. Só que eu acho que o Madison está sendo um pouco perseguido por setores da imprensa e também pelos torcedores. Estão com pouca paciência com o Madison. Se a gente recordar nesse jogo com o Goiás, o Madison deu 2 bolas pro Gel fazer o gol que acabou não saindo. Mas aí não é culpa do lateral. A função do cara é chegar no fundo e deixar o atacante em condições de marcar. Se a bola não entra, meu velho, não é culpa dele. Na defesa, o nosso calcanhar de Aquiles. O Paulo Miranda ainda não mostrou ser o Paulo Miranda do São Paulo. Até o Emerson Leão, que tem um programa, que participa de um programa no Esporte Interativo, quando o Grêmio contratou o Paulo Miranda, ele largou a frase: Paulo Miranda é melhor que Jeromel, acreditem se quiser. Mas bem, a gente tem que torcer pro Paulo Miranda, porque ele tá no Grêmio. Ele não foi bem quando entrou. Aliás, essa defesa é a que sofreu o único gol do Grêmio nos últimos 10 jogos, que é aquele gol contra o Avenida, ainda pelo Campeonato Gaúcho. O Grêmio tá 6 jogos sem levar gol. Nos 6 jogos com a defesa titular, sem contar Gaúchão, tá, galera? Contando só Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. O Grêmio levou 2 gols. Se a gente contar a Recopa, 3. Um do Independiente, um do Defensor e um do... Não, é só esses 2 gols mesmo. São 6 gols. São 2 gols em 6 jogos. Na lateral esquerda, outra preocupação, que é o Marcelo Oliveira. O Marcelo Oliveira sempre foi um jogador, desde 2015, quando ele chegou no Grêmio, contestado pela torcida. Mas ele teve um bom rendimento, principalmente na segunda metade de 2016 e na primeira metade de 2017. Até se lesionar justamente contra o Botafogo na primeira rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado. Quando ele voltou, em algumas situações, no lugar do Cortez, se ele já não era um jogador que a gente admirava pelo futebol, e sim pela entrega e marcação, ele voltou completamente desembocado. Eu lembro de 2 lances, um contra a Ponte Preta, nessa vitória de 1-0, e um na Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, que ele se machucou depois de levar uma meia-lua. Ele ainda praticamente não jogou nesse ano. Então é uma preocupação o nosso sistema defensivo. Com o Madison, que gosta de atacar, com 2 zagueiros que a gente não confia, que é o Paulo Miranda e o Bressan, e um lateral esquerdo completamente desembocado. Daí pra frente o nosso time dá mais confiança, mesmo sendo reserva. Michel era titular até outro dia, o Grêmio investiu nele, pagou o que o Novo Horizontino queria e o manteve no clube. Jailson jogou os primeiros jogos, até da Libertadores e a decisão da Recopa, já que o Arthur estava machucado. Talvez na força desses 2 volantes a gente consiga equilibrar esse setor, onde o Botafogo tem 3 volantes e só um meia. Os outros 2 jogadores nessa função seriam o Alisson, mais adiantado pelo lado direito, e o Cícero. Que Cícero que a gente vai ter? Aquele Cícero participativo do tempo do Fluminense, ou o Cícero dos últimos jogos, que espera a bola no pé, que só joga com ela
quando chega nele, que não abre espaço. Eu acho que o Cícero tem duas grandes virtudes: o chute de fora da área e a jogada aérea, tanto defensiva como ofensiva. Mas para mim é um jogador que já viveu seus melhores momentos há muito tempo. Do lado esquerdo, um cara que eu gosto muito e que aqui no Grêmio ainda não explodiu, que é o Michael Suel. Que não é verdade que não joga bem desde o Atlético Mineiro, mas nos momentos, digamos, no auge do Michael Suel, era um jogador extremamente útil para qualquer equipe. Principalmente no Botafogo em 2011, que ele jogou muita bola, depois foi para o Udinese e tudo mais. Então esse é o Grêmio que se apresenta, com o André na frente. Um time reserva, desentrosado, contra um Botafogo que, se não é um supra-sumo, é um time que é difícil de ser batido no seu estádio. Ainda mais porque pode ter a volta do Renatinho, a estreia do Aguirre, que é esse centroavante uruguaio que particularmente eu não conheço. Então a gente vai enfrentar um Botafogo que empatou nas 2 primeiras rodadas, que precisa da vitória e que está jogando no seu estádio. Um time do Grêmio reserva e desembocado. Eu acho que por esse espaçamento que o Alberto não conseguiu ainda compactar como era o time do Jair Ventura, não é jogo jogado. Dá pra gente encarar, principalmente com a qualidade técnica do Alisson, do Michael Suel, do próprio Cícero, que já viveu os seus melhores momentos, mas é um jogador extremamente técnico. E o André, que a gente fez um investimento de 10 milhões de reais e o cara precisa mostrar que veio. Na minha opinião, eu cobro o André muito. Não tem o mesmo grau de cobrança do André e do Jael. Não, o Jael é o salário, veio de graça pro Grêmio. O André não, o André custou 10 milhões de reais pro Grêmio. É o maior investimento do Grêmio desde o Bolanhos. E o André tem que ser cobrado pelo tamanho do investimento nele. É assim que funciona o futebol. Bem, galera, eu sou o Christian, eu faço parte do Respirando Grêmio e essa foi a live pré-jogo. Amanhã, Grêmio e Botafogo, às 4 da tarde, no Engenhão. Beleza? A gente vai acompanhar o jogo, depois o Flávio faz um pós-jogo, uma live, e no domingo a gente faz outra live, depois põe no YouTube com toda a galera, o Feula, o Diego, o Eduardo, o Rodrigo, comentando se tudo der certo, uma vitória do Grêmio, até porque a gente iria a 7 pontos e ficaria ali, entre os líderes, que no Campeonato Brasileiro é vital. Aquele abraço, galera, e esse foi mais um live do Respirando Grêmio.